Discussão de artigos sobre estenose lombar da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Thales Augusto. Fechou. Vamos começar então. A primeira aula do cronograma é uma aula que tá lá, estenose lombar, fixação ou descompressão, mas a gente vai discutir basicamente dois artigos que vão falar de estenose lombar e espondilolistese. Então, os dois temas eles estão junto ali. São dois artigos do New England. O primeiro é um trial de 2016 que compara fusão com descompressão para estenose lombar com ou sem espondilolistese. O segundo, ele é um trial que vai avaliar a laminectomia, confusão e a laminectomia isolada para espondilolistese somente. Então, estenose lombar, a gente lembrar que é uma doença muito comum, a gente atende muito no ambulatório, e vem com aquele quadro de dor lombar axial, claudicação neurogênica, dor que melhora com a flexão, e que vai ser progredindo conforme a distância que o paciente anda, vem aquela dor, principalmente a congestão venosa ali, do canal no nível que está comprimido. E ele vem então da compressão dessas estruturas, que quando a gente vai descomprimir, é, a tendência é que melhore aquele lugar. Melhora o retorno venoso, e aí o paciente consegue ter uma melhor perfusão daquelas raízes. Tradicionalmente é feita uma cirurgia de descompressão, mas nos últimas décadas vem crescendo muito a instrumentação com hastes, parafusos, e é para tentar prevenir ali a instabilidade de retirada daquele fragmento ósseo. E aí a gente não tem muito claro assim, qual caso beneficiaria ou não de instrumental de só retirar, fazer uma laminectomia para descomprimir. Os casos de estenose lombar são muito comum de ter associado espondilolistese. Pode ser isolado por hipertrofia, dobra do ligamento amarelo, hérnia de disco associada, redução do espaço discal, mas muitas vezes tem aquele paciente que tem fratura da pars, tem espondilólise, e aí pela própria espondilolistese vai evoluir com estenose lombar. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ver que os autores eles colocaram muito no mesmo saco, principalmente nesse primeiro trial. Então, o primeiro trial de 2016, ele é um estudo multicêntrico aberto que vai avaliar a superioridade clínica entre um grupo que é um grupo de fusão contra um grupo de descompressão sozinho. O grupo fusão, então, é laminectomia com artrodese e o grupo de descompressão é só laminectomia. Então, eles também não diferenciaram se teria espondilolistese ou não. Colocou tudo no mesmo saco. Tem estenose do canal lombar e definiu a espondilolistese como um deslizamento maior do que 3 milímetros em relação à vértebra inferior. Foram selecionados 358 pacientes, mas só 247 randomizados. 123 no grupo que teve fusão, que é o grupo intervenção, é, e aqui o grupo com 124 do grupo que foi só descompressão. No final, 111 no grupo instrumentação, 117 no grupo descompressão isolada. A gente vai falar um pouquinho das complicações, o que que aconteceu com cada um mais para frente, e eles avaliaram o resultado em 2 e 5 anos. Como que eles avaliaram? Pelo SF36, pelo OEST também, ODI, e alguns questionários de qualidade de vida. A gente sabe, costuma pegar isso bem naqueles estudos que a gente faz lá da estenose da artrodese pelo robô, então a gente avalia principalmente domínios de como a dor vai afetar a vida, tudo. Conforme o SF36 ele progride, é uma melhora na qualidade de vida, e o OEST é o inverso, quanto mais alto, pior para o paciente. Então, em 2 anos, comparando os dois grupos, não teve diferença significativa no desfecho tanto funcional de qualidade de vida e dor entre os dois grupos. O Owestri em 2 anos foi 27 no grupo fusão, 24 no grupo descompressão, com um P de 0,24. Então não é muito significativo essa diferença. E o ODI, ele caiu para 15 no grupo fusão e 17 no grupo descompressão, também sem significância, de -7 a 3, então isso não tem valor para a gente. Para o resultado primário, não foi achada significância estatística, então, entre tratar a estenose lombar com descompressão isolada ou com descompressão e fusão. E não houve diferença é,
no teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste que foi feito para avaliar a claudicação neurogênica. Então, o paciente caminhando 6 minutos depois, não teve diferença se ele artrodesou ou se ele só descomprimiu. Em 5 anos, não teve diferença significativa também entre os dois grupos, fusão e descompressão. E aí, comparando os dois, a artrodese apresentou principalmente um custo hospitalar mais alto no imediato, mas que em 2 anos após, esse custo não foi significativamente diferente do grupo descompressão. Por quê? Então vamos olhar aqui um pouquinho o que que aconteceu. No grupo que teve artrodese, a gente teve 26 complicações e no descompressão somente 23. Beleza, 3 casos a menos, nada significativo. Fístula licórica, mesma coisa nos dois. Também não teve nada de diferente. Então, 12 e 13 do Daltirs. Infecção, ela foi menor no grupo laminectomia isolada. A gente teve 5 casos só de infecção, mas que não precisou operar. Depois teve 3, depois de 2 anos, mas nada também, mais 7 casos. No grupo artrodese, esse foi maior. E ele, por incrível que pareça, o grupo artrodese, embora seja uma cirurgia maior, ele teve menos casos de infarto, AVC e evento trombótico, mas também nada significativo, 2 casos. Dor. Então, o que que a gente vai olhar aqui? Estenose do nível adjacente, que é uma complicação que vai evoluir com dor no nível adjacente, muitas vezes vai levar à reoperação, ela foi de 11 casos no grupo artrodese, e aí no grupo descompressão isolada foi de apenas 4. Só que teve reestenose e estenose no nível adjacente no outro nível. No fim, todos esses casos não foram significativos. O grupo de artrodese, apesar dele ser mais caro no início, questão de material, tudo, no final de complicações de 2 anos, manteve a mesma coisa. Então, assim, ele é um trial que ele também não terminou a avaliação em 5 anos, porque com 4 anos muitos pacientes teve dropout e não conseguiram terminar de preencher formulários de SF36, ODI, a gente sabe que isso é preenchido pelo próprio paciente também. Então, ele é um trial que, apesar dele ser publicado numa revista muito grande, importante, ter avaliado tudo, uma condição que é importante no dia a dia, ele é muito questionável. Por quê? A definição de artrodese de estenose foi em um nível isolado, eles não avaliaram mais de um nível, é, teve um dropout de pacientes muito grande e no final não teve significância estatística dos grupos. Então, para eles, nesse estudo, igual se artrodesar é, ou se só descomprimir. Mas é avaliação de um nível de estenose isolado e pode ter ou não espondilolistese. Então, o paciente pode ter entrado no grupo com espondilolistese e depois ter dropado para artrodese, ou ter ficado já com artrodese beneficiado por ter espondilolistese, seria um fator de confusão que teve. E aí, vamos para o segundo trial que a gente teve, que é um que compara laminectomia com fusão e laminectomia isolada para a espondilolistese em si. Ele foi um estudo que foi feito de 2002 a 2009, controlado, randomizado, e que avaliou principalmente a mudança no SF36 em 2 anos. E também avaliou o Ostre como secundário. Foram excluídos os pacientes com estabilidade. Então, aquele paciente que tinha uma listese grande, maior do que 3 milímetros, e o raio-x dinâmico já com flexão e extensão mostrando que ele tinha estabilidade, ele foi excluído, porque era um paciente que já naturalmente ia para artrodese. Um paciente que ele vai se beneficiar clinicamente de fusão. O grupo, então, de descompressão contra o grupo fusão, como que foi feito? A descompressão é uma laminectomia com remoção parcial da parte medial da faceta, e o grupo de fusão, ele era a mesma laminectomia com retirada parcial da faceta e a instalação de parafuso pedicular com haste e implante, enxerto ósseo de hidroxiapatita por cima da haste. Então, 2 anos depois da cirurgia, os pacientes do grupo fusão tiveram aqui, diferente do outro, uma melhora significativa no SF36, principalmente na parte física dele, com diferença significativa estatisticamente de 15 pontos para 9,5.
da descompressão isolada. Aqui a gente vê que isso se mostrou principalmente depois de 2 anos. No primeiro ano, não é significativo, não é significativo, é significativo, mas depois volta a não ser significativo. E aí a gente começa a ter uma diferença de pontuação, principalmente do segundo ano para frente, melhor no grupo fusão. E no Ostre, não se mostrou significativo em nenhum momento. Então, foi principalmente no componente físico que apresentou superioridade. Aqui a gente vê como que se comportou. Então, no componente do SF-36, a gente vê que no primeiro ano é um pouco não significativo, os dois comportam igual, mas depois, principalmente do segundo ano, ele manteve acima e com um componente significativo. Já o ODI não teve diferença que importou, sempre perto, com rodas maior, roda menor. E aí, então, as diferenças entre melhora clínica, principalmente na dor lombar baixa, pelo Ovestre, que é o que principalmente avaliou, não foi significativa em 2, 3 e 4 anos. E aí, algumas coisas que são interessantes desse estudo. Obesidade não foi um fator de risco para reoperar, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito no ambulatório, ver aquele paciente obeso às vezes opera 2, 3 vezes. E a perda de sangue, duração de internação e duração do procedimento foram maiores no grupo fusão do que no grupo descompressão isolado. A gente vê aqui então, é, perda sanguínea, 83 ml em média no grupo descompressão isolado e meio litro no grupo fusão. Duração da internação, 2 dias mais ou menos no descompressão, aquele paciente que interna, opera e vai embora. E geralmente na fusão é o que a gente vê mesmo na rotina, né? Aquele paciente fica com dreno, às vezes fica 2, 3 dias lá, tomografia, raio-x, ainda fica com dor na incisão. Duração também ela é maior, então aquela laminectomia dura ali 2 horas, tudo, e na artrodese maior. E a complicação foi menor, mas num caso só na artrodese, mas também que não é significativo pelo número de casos. É, então, o que que esse estudo mostra, principalmente? Quando a gente tem espondilolistese, no componente físico, o paciente ele apresenta, como a gente diz, ou seja, marcha, questão motora, não sensitivo, na parte da dor é a mesma coisa, mas na parte motora, artrodesar esse paciente pode ter benefício, mas é, também é uma condição que é interessante porque ele não avalia se esse paciente com espondilolistese ele tem estenose também ou não, igual no outro, ele não separou bonitinho, enquanto o outro também estava tudo junto. Então, assim, são dois trials interessantes, só que a gente fica um pouco cego, meio que não ajuda muito, né? Não tem diferença entre artrodesar, não tem diferença entre descomprimir normal, não melhora a dor, melhora a função motora, é, e foi feito para um nível apenas de estenose, aquelas estenoses mais complexas, com vários níveis, tudo, isso não foi avaliado. Então, eu até discuti com o Kojo ontem, o ideal era fazer uma discussão desses artigos entre quem tem experiência com a coluna, né? Porque a gente pega esses pacientes, quando vai indicar fundir, quando vai indicar só descomprimir, tem lugares que descomprimem muito e não entrodesa nada, tem lugar que, igual, pelo menos aqui no H7, a gente entrodesa muito, aí acho que é mais a discussão agora.